Salve, aprendiz. Rupílio, né? Bom nome. Salve, Dominiano. Estou pronto para começar o serviço de racionatória, com as bênçãos de Mercúrio. Tem muita coisa para aprender, guri. Nosso banco trabalha como argentários e fainerator. E tem fiadores e muitos devedores, até estrangeiros. Sim, senhor. Agentários são os bancos de depósito, não? E tem que cuidar muito isso. Diz a lei primeira da tábua terceira. Se o depositário de má fé praticar alguma falta com relação ao depósito, que seja condenado em dobro. Cuidar dos depósitos. Anotei. Como feneratores, emprestamos dinheiro a juros, não? E temos que maneirar os pedidos dos clientes. Diz a lei segunda da tábua terceira. Se alguém colocar o seu dinheiro a juros superiores a 1% ao ano, que seja condenado a devolver o quádruplo. Tá, tá. Quanto aos estrangeiros, Dominiano, temos que cuidar dos seus interesses, não? Temos, Rupílio, mas eles não são tão preocupantes. Diz a lei terceira da tábua terceira. O estrangeiro jamais poderá adquirir bem algum por uso capião. Pelo menos disso a gente está livre. E os coloteiros? Como Cornélios? Vamos levar os devedores logo ao magistrado, não? Sem dúvida, Rupílio, mas até para o Cornélios o processo é demorado. Diz a lei quarta da tábua terceira. Aquele que confessar dívida perante o magistrado ou for condenado terá 30 dias para pagar. Tá. Tá, é certo que em 30 dias teremos a dívida dos Cornélios paga? Quem dera, Rupílio, que Mercúrio te ouça, mas não duvido que ele mesmo assim não pague. Diz a lei quinta da tábua terceira. Esgotados os 30 dias e não tendo pago, que seja agarrado e levado à presença do magistrado. E eu quero ver. Eu garanto que o Cornélios paga. Pelo menos vai encontrar um fiador que pague por ele. Rupílio, te prepara que ele não encontra fiador nunca. Aí temos que tomar medidas mais drásticas. Diz a lei sexta da tábua terceira. Se não pagar e ninguém se apresentar como fiador, que o devedor seja levado pelo seu credor e amarrado pelo pescoço e pés com cadeias com peso máximo de 15 libras, ou menos, se assim quiser o credor. Mas, Dona Viana, isso é uma medida extrema e humilhante. No mais, a gente teria que manter o Cornélios preso até ele pagar a dívida. Sim, Rupílio, e é para tomar essas medidas que eu te contratei. Isso dá muita incomodação e despesa. Diz a lei sétima da tábua terceira. O devedor preso viverá à sua custa, se quiser. Se não quiser, o credor que o mantém preso dar-lhe-á por dia 1 libra de pão ou mais, a seu critério. Mas, Domini, isso ainda é muito humilhante para qualquer um. Até para o Cornélios. Tá vendo de pão e água preso aqui no banco? É, até que ele concorde em pagar a dívida. E outra, é você que vai para o commission, que eu já tô velho e cansado dessa gritaria. Sabe, né? Diz a lei oitava da tábua terceira. Se não houver conciliação, que o devedor fique preso por 60 dias, durante os quais será conduzido em 3 dias de feira ao comitium, onde se proclamará em altas vozes o valor da dívida. Então, toda a urbe vai ficar sabendo da dívida do Cornélios. Todos que ainda não sabem, sim, se ainda existirá alguém que não seja credor desse safado. Diz a lei nona da tábua terceira. Se os credores preferirem, poderão vender o devedor ao estrangeiro, além do Tibre. Lá nos confins mais antigos da cidade, Dom Viana, vendo uma pessoa livre como se fosse escravo por causa das suas dívidas é repugnante demais. Você não concorda que só os bens, né, do credor devem ser dados como garantia de um crédito, não a própria pessoa? Olha, guri, eu quero que o meu dinheiro de volta, e os outros credores também. De mais a mais, dura lex sed lex. Tu sabes, a lei é dura, mas é a lei. Se tu discordas, ache alguém que peticione aos cônsules para eles mudarem isso. Os cônsules, o Caio Petelli e o Lúcio Papilho, né? Eu conheço os podres desse aí. Justamente por causa de vida com um amigo meu. O Caio também é aprendiz, mas não de racionatório. Creio que eles vão acatar minha petição. Mas não fica te queixando tanto, que nem te falei a parte mais polêmica. Diz a lei nona da tábua terceira. Se são muitos os credores, será permitido, depois do terceiro dia de feira,
dividir o corpo do devedor em tantos pedaços quanto sejam os credores, não importando cortar mais ou menos. Ai, me crueldade, Mercúrio do céu. Eu não tô pronto para esse serviço. Eu não sou pago bem o suficiente para isso. Vou vomitar. Estagiário sempre vai sofrer, seja em Roma, seja no Brasil. Essas penas cruéis aí para quem fica Mas, devendo. mas, Banco é salvo banco, né? engano, essa parte dos pedaços é um pouco controverso, né? Se realmente era assim, tem alguma questão de tradução e partes que faltam. Isso literalmente pode ser do devedor. Talvez seja bom botar um asterisco assim, dizer que tem essa questão. É a parte mais polêmica, né? Aham. Boa. Eu achei muito bom esse diálogo, porque tem uns easter eggs também, eu gosto de easter eggs. Essa tertis partes secanto, que é você cortar, né, a pessoa nas partes dos devedores correspondentes aos credores, foi abolida precisamente por esses dois cônsules aí que você mencionou, né? Então a petição já sabemos o spoiler que dará certo. Só que o caso que geralmente se conta na literatura que deu origem a isso não foi um Cornelius, né? Foi uma criança que herdou. Eu não sei se ela assumiu a dívida ou se ela herdou a dívida, porque se herdava todo o passivo na sucessão romana e, portanto, estava para ser dividido em várias partes, né? Isso pode ser tão somente uma cultura mítica ou algo que realmente acontecia. Então, uma coisa interessante sobre isso é que geralmente se fala que uma das principais causas de redução à escravidão no direito antigo era por dívida. Mas na realidade não era tão comum assim, não entre os romanos, né? E estrangeiro é escravizado por qualquer motivo, não precisa ter dívida para isso. E um romano, para cair na redução à escravidão, já na lei das Lustábuas, talvez antes dela sim, mas na lei das Lustábuas só podia ser vendido para um estrangeiro além do pomério, né, além do tibre. Por quê? Porque não era um sacrilégio fazer isso com um romano dentro da proteção de Roma, dos deuses que protegem a cidade de Roma. Então, essa é a razão da lei ter sido feita dessa maneira. E uma última observação é que nas reconstruções tradicionais que eu estou mencionando, não se tem leis em relação ao mútuo, né, que foi esse caso, aos juros e ao mútuo. Mas todo o resto realmente faz parte. A tábua terceira trata sobre a execução. Essa questão de esperar 30 dias, né, que o Pílio estava reclamando que demorava tempo demais, ainda existe hoje, né? Tem um prazo para execução voluntária depois de todas as sentenças. Eu acho muito interessante essa questão do parâmetro dos juros no direito romano, porque eu fico, assim, realmente impressionada com a semelhança do que acontece hoje, em partes, né? Porque acontece nas relações civis, mas nas relações bancárias, não. Então, acho muito interessante que alguém que concordava em cortar o credor em pedacinhos, entendia que teria que ser 1%, né? 1% ao ano, e o STF hoje não entende isso. Então, só uma pequena crítica aqui. Eu acho isso muito interessante. Você pode até matar porque você não pagou, mas que seja justo. E realmente, de certa forma, pensar isso, né? Essa questão da justiça, a morte pode não ser justa, mas ainda assim é fixada a um juros que seria justo, digamos, né? Essa questão de reduzir os juros ao mesmo tempo que se tutela você despedaçar o seu devedor, na minha opinião, é uma consequência, as duas coisas são consequências de uma única premissa, não só do direito romano, mas da cultura romana em geral, que é o materialismo primitivo. O materialismo primitivo assumia duas coisas em processo, uma coisa para processo e uma coisa para juros. A primeira é que você respondia pessoalmente por suas dívidas porque você está com um vínculo sagrado, lembrando que originalmente os contratos eram por nexum, e uma das teorias mais famosas que explica um nexum era uma relação penal pessoal que você assumia, então é bem desproporcional, não tem sinalagma. E os juros, qual é o materialismo disso?
não se concebia, para você conceber um mercado financeiro e crédito, é preciso raciocínio abstrato. O comércio naquela época era visto não nesses moldes de raciocínios, mas sim com uma equivalência material. Tanto é que, como que simbolicamente os atos formais do direito civil ocorriam com porta-balanças. O próprio Nexon tinha um porta-balanças, não era só Mancipatio. Então, eu dou uma coisa em troca de outra, e quando é dinheiro, é a mesma coisa. Seria uma aberração para o raciocínio jurídico daquela época considerar que um dinheiro pode produzir outro dinheiro. Na verdade, foi com base nessa argumentação que a escolástica condenou os juros, e é claro que não dá certo, porque o mercado fala mais alto do que filósofo e universidade. Mas eu penso que tanto a execução pessoal carnal, quanto a proibição dos juros fazem parte desse mesmo princípio materialista do começo do direito romano.